Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. Neste vídeo vamos continuar com a nossa série sobre a história das grandes seleções em Copas do Mundo. E neste vídeo vamos falar da seleção francesa de futebol. Hoje, quando se fala em França no futebol, imaginamos protagonismo, mas na história das Copas nem sempre foi assim. Mas antes de eu contar a história dos Blues em mundiais, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, conto com a sua ajuda. Nas Copas de 1930 no Uruguai e em 1934 na Itália, a França foi eliminada na primeira fase. Já na Copa de 38, sediada na própria França, os Blues não tiveram muita sorte e caíram nas quartas de final para a fortíssima Itália dos craques Giuseppe Meazza e Silvio Piola por 3-1. Como sabemos, as Copas de 1942 e 1946 foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial. Na Copa de 1950 no Brasil, a França desistiu de participar, alegando questões logísticas. Na Copa de 1954 na Suíça, a França fez uma Copa pífia e foi eliminada na primeira fase. A França em 1958 deu o ar da graça em mundiais mesmo e fez uma campanha excelente, ficando na terceira posição, liderada pelo craque Just Fontaine. Fontaine nasceu no Marrocos, que era uma colônia francesa na época. No Mundial da Suécia, Fontaine fez os incríveis 13 gols, recorde absoluto em uma única edição de Copa do Mundo. Fontaine, pela seleção francesa a título de curiosidade, fez 21 jogos e 30 gols. Fontaine e companhia só foram parados pelo Brasil de Pelé por 5-2 na semifinal, sendo esta a única vitória do Brasil contra a França em Copas do Mundo. Em 1962 no Chile, a França não se classificou. Em 1966 na Inglaterra, foi novamente eliminada na primeira fase. Nas Copas de 1970 no México e 1974 na Alemanha, a França novamente não passou pelas eliminatórias. Em 1978 na Argentina, a França finalmente se classificou para a Copa do Mundo, mas, para o azar dos Blues, a França caiu no grupo da morte, junto com Itália e Argentina, e o resultado foi mais uma eliminação na primeira fase. Na Copa de 1982, a França já contava com o craque Michel Platini, que despontou para o mundo do futebol pelo Nancy Lorraine. Passou também pelo Saint-Étienne, mas ficaria marcado pela sua passagem pela Juventus de Turim, aonde fez história. Os Blues, liderados pelo craque, fizeram uma primeira fase, digamos, ok, nada mais que isso. E na segunda fase caíram num triangular com as fraquíssimas Áustria e Irlanda do Norte. E na semifinal, na minha opinião, fizeram seu melhor jogo e um dos melhores e mais emocionantes também daquele Mundial, ao empatarem em 3-3 com a Alemanha Ocidental após estarem vencendo por 3-1 dentro do tempo extra. Mas, no entanto, foram superados nos pênaltis por 5-4. Só restou assim então a disputa do terceiro lugar, mas foram superados pela Polônia por 3-2, ficando na quarta posição. Em 1986, no México, a França seguramente fez a sua melhor Copa do Mundo até então, e Michel Platini conduziu a França a um honroso terceiro lugar. Na primeira fase, a França ficou atrás da União Soviética pelo saldo de gols, mas foram 2 vitórias e um empate. Nas oitavas de final, a França teve a campeã de 82, a Itália, e simplesmente não tomou conhecimento. O placar de 2-0 não refletiu o que foi o jogo e a superioridade francesa. Me arrisco a dizer que esta vitória foi a maior vitória da seleção francesa em Copas do Mundo até então. Nas quartas de final, apesar de ser inferior tecnicamente ao Brasil e de ser dominada na maior parte do jogo, após um empate em 1-1 no tempo normal, com o craque brasileiro Zico perdendo o pênalti, a França venceu o Brasil na decisão por pênaltis por 4-3, carimbou a sua vaga para a semifinal. O curioso deste jogo é que na decisão por pênaltis, Platini, o craque dos Blues, errou a sua cobrança. Na semifinal, a França mais uma vez foi parada pela Alemanha Ocidental do ídolo do Bayern, Rummenigge, e desta vez foi por 2-0.
E na disputa do terceiro lugar, vitória sobre a Bélgica por 4-2 na prorrogação. Após 2 Copas do Mundo muito boas, a França ficou fora. Não se classificou para a Copa de 90 na Itália nem para a Copa de 1994 nos Estados Unidos. A França então voltaria a ser sede de uma Copa do Mundo após 50 anos, e o resultado foi perfeito para os franceses. Copa do Mundo com um nível altíssimo. E título francês, para delírio do então primeiro-ministro Jacques Chirac. A esperança francesa para a Copa era o astro da Juventus e descendente de argelinos Zinedine Zidane. E o craque parecia que ia decepcionar a torcida ao ser expulso contra a Arábia Saudita na primeira fase, por causa de um pisão maldoso no adversário. Mas, após 2 jogos de suspensão, Zidane voltou e conduziu aquela geração com Barthez, Thuram, Djorkaeff e Henry, e ainda tendo que carregar o limitadíssimo Dugarry à final. E o adversário era nada mais nada menos que o Brasil de Ronaldo e Rivaldo. E o resultado todos nós sabemos, foi um chocolate francês por 3-0 e poderia ter sido mais. Zidane, com 2 gols, foi o dono da final, dono da Copa, dono do time e dono do mundo do futebol. A partir dessa vitória, a seleção francesa passou a ser grande e temida. Mas na Copa de 2002 foi eliminado de maneira vexatória na primeira fase, com 2 derrotas e um empate, e não fazendo um golzinho sequer. Vale lembrar também que Zidane estava totalmente sem condições, se machucou em um amistoso pouco antes da Copa, e isso comprometeu o desempenho do craque e o moral do time. Na Copa de 2006 na Alemanha, a França fez uma boa Copa, foi crescendo ao longo da competição. Na primeira fase passou em segundo do seu grupo. Nas oitavas passou pela Espanha de maneira categórica, sob o comando dele, o craque Zinedine Zidane. Nas quartas de final o adversário era a super seleção brasileira de 2006, recheada de craques, mas que vinha fazendo uma Copa bem mediana. Zidane, numa das maiores atuações individuais em Copas do Mundo, botou o jogo no bolso. Estava em todos os lugares do campo, estava leve, os brasileiros não o achavam, e por fim Zidane achou outro craque francês na área, o Thierry Henry, que fez assim o gol da vitória francesa, e mandando a estrelada e soberba seleção brasileira de 2006 para casa. Nas semifinais passou por Portugal, e na final contra a Itália, após empate em 1-1 no tempo normal, e ter o seu craque Zidane expulso na prorrogação, após acertar uma cabeçada em Materazzi. Cena essa das mais icônicas da história das Copas, a França perdeu nos pênaltis por 5-3 e ficou com o vice-campeonato. Em 2010, na África do Sul, a França agora era comandada por Franck Ribéry. Na verdade, essa França era sem comando mesmo. Nem Ribéry nem Domenech comandavam nada. Era uma zona completa. E o resultado disso foi eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de maneira vexatória. Em 2014, no Brasil, a França veio para se recuperar do vexame de 2010 e fez uma Copa ok, mas caiu nas quartas de final para a fortíssima Alemanha, que viria a conquistar o Mundial. Em 2018, na Rússia, a França fez uma Copa pragmática no começo, mas depois, sob o comando de Antoine Griezmann, Hugo Lloris e do jovem craque Mbappé, o time se soltou e fez uma Copa segura, se sagrando bicampeão mundial, ao bater a Croácia na final por 4-2. Mas, na minha opinião, o grande jogo da França foi o das oitavas de final contra a Argentina de Messi e Di Maria. A dupla Mbappé e Griezmann simplesmente acabou com o jogo, e a França venceu por 4-3, sendo também, na minha opinião, o melhor jogo desta Copa do Mundo. Um detalhe a ser lembrado é que a França foi campeã do mundo sem o Karim Benzema, afastado por questões internas com ex-companheiros. Mas agora em 2022, com o Benzema de volta, vocês acham que a França consegue manter o seu título e conquistar o tricampeonato? Utilizem o espaço de comentários. Muito se fala sobre a seleção da França não ser verdadeira por causa de filhos de imigrantes, e isso é uma grande falácia, pois o futebol é reflexo do social e do contexto em volta. Por exemplo, aqui no Brasil, a maioria dos jogadores vieram de famílias pouco abastadas e muitas vezes enfrentaram dificuldades para se ter um mínimo para sobreviver.
E na França não foi e não é diferente. Com o fim do neocolonialismo francês na metade do século XX, muitas famílias das antigas colônias, vislumbrando uma oportunidade de viver melhor, se mudaram para a França. E não é demérito nenhum para a seleção francesa ter filhos de argelinos, filhos de camaroneses, filhos de senegaleses, etc. em sua seleção. Zidane, o maior jogador francês de todos, é filho de argelinos. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e assine o sino das notificações, dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.